Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que já nos deu vitória, por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que reina e vive para todo sempre. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor e toda exaltação. O salmista Davi, ele falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que quando nós chegamos na casa do Senhor, não é motivo de ficar cabisbaixo, não é motivo de você ficar pensando no seu problema e por isso não quer adorar a Deus, não quer exaltar o nome do Senhor, adorar o Senhor em todo o tempo, porque Ele é bom. Meus irmãos, amados e queridos servos de Deus, nesta manhã eu queria deixar uma pequena palavra para que viesse meditar e ouvir a voz de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. O livro de 2 de Reis, no seu capítulo 6, vai estar falando assim, ó. E clamou os filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o lugar que nós habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos agora até o Jordão e cortamos madeira para edificar um lugar para que nós venhamos habitar. E disse o profeta: ide. Meus irmãos, quando nós falamos de Eliseu, nós nos lembramos de Elia. Quem era Elia? Elia era morador de Gileade. A Bíblia não vai relatar quem eram os pais de Elia, quem eram os parentes de Elia. Mas nós sabemos que Elia foi um profeta que surgiu do nada. Mas nós sabemos que ele era homem de Deus por causa das suas características. Ele começa agora já profetizando no deserto. Elias, ele não vem profetizando nas melhores igrejas, nos melhores púlpitos de Santo Antônio de Jesus. Elias não vem profetizando nas melhores igrejas dos Estados Unidos, de São Paulo, de Rio de Janeiro, não. Olha, ele vem profetizando num deserto. Sabe por quê? Porque profeta que é profeta, ele não escolhe lugar para profetizar. Profeta que é profeta, ainda que esteja passando pelo vale, ainda que esteja passando por um momento difícil, ainda que esteja sofrendo ameaça de morte, ele vai profetizar. Ele vai falar aquilo que Deus está lhe mandando. Aí, meus irmãos, quando Elias ele surge no meio do deserto, ele vai profetizar contra Acabe. Eu digo: olha, Acabe, segundo minhas palavras, vive o Senhor dos exércitos, segundo minhas palavras, não haverá orvalho e nem chuva sobre a terra. Oh glória, e diz o texto, irmão, nós sabemos que ficou 3 anos e meio sem chover na terra, segundo as palavras dos profetas. Profeta que é profeta, querido, quando ele abre a boca, o milagre acontece. Profeta que é profeta, aleluia, quando ele abre a boca, o milagre acontece. Por quê? Porque profeta é boca de Deus na terra. Ei, querido, se Deus te chamou como profeta, profetiza. Se Deus está mandando te entregar a verdade, fale a verdade. Não tenha, ainda que queira te ameaçar de morte, ainda que queira se levantar contra a tua vida, ainda que queira acabar o teu ministério, ainda que queira, aleluia, louvado seja Deus, querer te jogar para a lama, como fizeram com Jeremias. Mas ei, o Deus que te chamou, ele garante a vitória. Se prepara que depois deste deserto tem milagre de Deus para a tua vida. E diz o texto, querido, que quando agora Acabe agora, louvado seja Deus, ele está passando por um momento difícil, porque não havia chuva sobre a terra. Mas o Senhor todo o tempo estava cuidando de Elias. Disse: olha, Elias, se retira daqui, vai até o Jordão, que eis que lá te enviarei um corvo para que te sustente. E agora, meus irmãos, que quando Elias está ali, diz o texto que pela manhã e pela noite, aquele côvado, ele trazia pão e trazia carne para Elias. Oh glória, aleluia. Sabe que eu vou entender, querido? O corvo era um animal imundo. Corvo então era inimigo de Elias. Sabe o que eu quero te dizer? No momento de dificuldade na tua vida, Deus vai usar o teu próprio inimigo para te ajudar, para poder te abençoar, porque Ele é Deus, porque
O profeta é cuidado por Deus, o profeta, homem de Deus, não fica desamparado para aqueles que creem. Oh glória, se você crê nesta manhã, comece a glorificar a Jesus. Comece a exaltar a Ele aí onde você estiver vendo este vídeo. Oh glória, porque eu creio que Ele vai trabalhar na tua vida. Eu creio que Ele vai trabalhar na tua casa. Eu creio que Ele vai trabalhar no meio dos teus familiares, porque quando você abre a boca e glorifica a Deus, os cadeados do inferno serão quebrados. As muralhas têm de cair por terra. Aleluia. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus ele habita no meio do louvor. Oh glória. Quando você está louvando, você está adorando aí Espírito e verdade, as muralhas caem por terra. E nós sabemos, irmão, que agora Deus ele levanta um profeta por nome Eliseu. Eliseu era o homem de Deus, homem que tinha chamado de Deus, mas só, querido, que o seu ministério, seu cargo ministerial ainda não estava sendo prolongado. Por quê? Porque o início da sua trajetória, da sua caminhada estava apenas começando. E não é diferente na vida do homem ou da mulher, quando o teu chamado de Deus, quando está iniciando a sua caminhada na presença de Deus, é preciso alguém para poder lhe ajudar. Entenda isso, é preciso ter alguém para lhe ajudar espiritualmente. Observe que agora Eliseu, aleluia, ele não anda com os hipócritas. Eliseu, ele não manda, aleluia, com os falsos profetas. Eliseu, ele não manda com os escribas, aleluia, com os fariseus. Sabe por quê? Era até homem que conhecia a palavra de Deus. Era homem que até tinha conhecimento, aleluia. Tinha até sabedoria, aleluia. Mas só que não adianta o homem ter conhecimento, aleluia. Não adianta o homem ter, aleluia, letra e não tiver a presença de Deus. Não adianta ter sabedoria, não adianta ter conhecimento e não adianta, aleluia, ter tudo isso se você não estiver fazendo a vontade de Deus, se não estiver andando nos caminhos de Deus. Nada disso seria. Oh glória a Deus. Não adianta curso de teologia, não adianta, aleluia, ensino médio fundamental, não adianta curso de bacharel, não adianta ter tanto conhecimento, se não tiver a presença de Deus, nada disso, aleluia, oh glória a Deus, seria bom na sua vida, porque a presença de Deus é maior, a presença de Deus é maior na tua vida, a presença de Deus é que transforma a vida, é que quebra os cadeados, é a presença de Deus que renova, é a presença de Deus que restaura, é a presença de Deus. Entenda isso, é a presença de Deus que faz a diferença na vida do homem ou da mulher. E eu começo agora a entender que Eliseu ele quer crescer espiritualmente. Ele agora vai observar um homem de Deus para que venha lhe ensinar, para que venha levar mais perto de Deus. Entenda isso, se queira crescer espiritualmente, não queira andar com qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que vai estar do teu lado vai querer te abraçar, vai querer te levar para perto de Deus. Tem muita gente que conhece, sabe que você tem uma chamada de Deus, então por isso que o inimigo vai usar aquela pessoa, aleluia, para querer te tirar da presença, para fazer que aquelas promessas que Deus tem te prometido não venham se cumprir. Entenda isso. Então agora Eliseu ele começa a andar com quem? Ele conhece Eli, começa a andar com Elias, vê as características de um homem de Deus. Oh glória a Deus, vê a personalidade de um homem de Deus, começa a observar ele e diz: não, eu vou andar com este homem, porque eu sei que através deste homem eu vou ter mais intimidade com Deus, e através deste homem eu vou passar a conhecer as coisas celestiais, e eu creio que aquilo que Deus tem na minha vida vai se cumprir através deste homem. Eu tenho observado, eu sei que é homem de Deus. E ele começa agora andando com Elias. Diz a Bíblia que onde Elias ia, ele sempre estaria com Elias. Ele dizia: olha homem, fica aqui que Deus me enviou até Betel. Fica aqui que Deus tem me enviado em certo lugar para fazer a obra do Senhor. E ele disse: em verdade te digo que nem te deixarei. E onde você for, estarei contigo, porque eu quero aprender mais sobre esse Deus. Aleluia. Observe, meus irmãos, que agora, depois de um início de uma caminhada com Elias, Eliseu ele começa agora a aprender, aleluia, algumas coisas. Eliseu agora começa a ter entendimento mais. Eliseu agora tem conhecimento e começa a observar que Elias é um homem de Deus. Ele passa agora, aleluia, a andar com Elias. Então ele disse: olha Eliseu,
Me pede o que tu queres agora e deixa-me ir. Observe que Eliseu não vai pedir dinheiro. Eliseu não vai pedir, aleluia, bem material. Eliseu não vai pedir coisas terrenas, mas ele pede coisas celestiais. Sabe o que é? É o que está dentro de mim, de você, que ninguém pode tomar. Então Eliseu, ele diz, olha, esse que quer a porção dobrada do teu espírito. Oh glória, você não está entendendo. A presença de Deus, querido, é maior na tua vida. A presença de Deus é maior do que o levante, do que a calúnia, do que as tentações. A presença de Deus é maior do que as bandejas de Satanás. Entenda isso, a presença de Deus é maior. E começa agora a entender, querido, que agora Eliseu, cheio da presença de Deus, ele está ali agora juntamente com os filhos dos profetas. No versículo que nós acabamos de ler, diz a texto bíblico, querido, que quando ele estava ali, os filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo: o lugar que nós habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos agora até o Jordão e cortamos madeira para nós edificar um lugar para que nós vamos habitar. E o homem de Deus disse: ide. Ele deu uma ordem a ide. Eu começo a entender que os filhos dos profetas, no lugar que ele estava habitando, ele disse: aqui é pequeno, mas o que nós queremos construir um templo maior para adorar o nosso Deus, para nós trazer quem está lá fora no mundo, vim para aqui para adorar ao Senhor. Sabe, eu começo a entender que profeta que é profeta não se preocupa com o de dentro. Por quê? Porque o de dentro já está salvo. Quer construir um templo maior, aleluia, para trazer quem está lá fora na presença de Deus. Profeta que é profeta não prega só dentro da igreja. Profeta que é profeta sai para fora para profetizar, aleluia, para trazer as almas que estão no mundo para a presença de Deus. Entenda isso, o tempo era pequeno, aleluia, ele queria construir um templo maior para adorar a Deus, para trazer as pessoas que estão lá fora para vir adorar o nosso Deus. E diz o texto, querido, que quando agora um deles corta a viga, entenda isso, que quando corta a viga, o ferro do machado cai na água. E o texto bíblico vai nos dizer que ele disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. A ferramenta caiu na água, não era minha. Eu começo a entender, querido, que ele agora começa a se preocupar com a sua ferramenta. Aleluia. A ferramenta que eu quero trazer para você nesta noite não é uma ferramenta como enxada, como um facão, como um machado que somente servimos para nós trabalhar, aleluia, no nosso dia a dia, para adquirir o alimento para nossas vidas, nossos familiares. Mas essa ferramenta que eu quero trazer para você nesta tarde, oh glória a Deus, é a ferramenta espirituais, aleluia. Eu começo a entender, querido, para trazer para que você venha entender, aleluia. Louvado seja Deus, tem muita gente perdendo as suas ferramentas, gente que profetizava hoje não profetiza mais, gente que orava hoje já não ora mais, gente que pregava hoje já não prega mais, isso é ferramenta. Gente, aleluia, que tinha um dom de revelação, gente que tinha um dom de profecia, hoje já não profetiza mais. Por quê? Por causa das circunstâncias da vida, da luta, do levante, das fofocas. Isso tem deixado, aleluia, louvado seja Deus, com que viesse seus dons eles sejam enterrados. Louvado seja Deus, então acabou perdendo a sua ferramenta. Mas hoje eu vim como boca de Deus, aleluia, para profetizar: aquilo que você perdeu vai ser encontrado. Aquele jovem começa a se preocupar. O que eu entendo, querido, é que no nosso meio tem muita gente, aleluia, que profetizava, que orava, que buscava, que tinha os dons espirituais, tem perdido a sua ferramenta, mas hoje já não se preocupa mais, oh glória a Deus, já não se preocupa mais, mas hoje é o tempo, ergue a sua cabeça aí, é tempo de se levantar, é tempo de pegar as ferramentas de volta, para começar a trabalhar na obra do Senhor. E diz a Bíblia que ele disse: homem de Deus, minha ferramenta perdeu, não era minha emprestada. E o homem de Deus disse: onde caiu? E ele disse: caiu aqui, Senhor. Diz a Bíblia que o homem de Deus estende o pau
e pega aquela ferramenta. Sabe o que eu venho te dizer? Onde tem homem de Deus, onde tem mulher de Deus, as ferramentas que foi perdida vai ser encontrada. Se prepara, viu? Se prepara. Você que orava parou de orar. Você que jejuava parou de jejuar. Você que descia a madrugada parou de descer. Você que profetizava parou de profetizar. Eu profetizo que a partir de hoje, aleluia, você vai começar a profetizar. Você vai começar a orar. Você vai começar, aleluia, revelar. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo, louvado seja Deus, vai fazer com que você venha pegar as suas ferramentas de volta. Porque Deus não te chamou, aleluia, para sentar no banco, mas Deus te chamou como profeta. E profeta não fica, aleluia, parado, tem que ir no reino de Deus, tem que trabalhar, tem que fazer a vontade de Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar todos em nome de Jesus.